Agora sim, vamos lá. Miller, primeiro fala da declaração do Rogério e depois você fala do jogo. Ou se quiser falar do jogo, depois do Rogério, fala o que você quiser. Olha, Michele, ele disse claramente, né, de alto e bom som, eu não tenho planos para 2022 no São Paulo, né? Como o Celso disse, é um direito de todo treinador, independente do contrato, porque o contrato, ele não te dá uma garantia de permanência no cargo, te dá uma garantia financeira para o treinador, né? Então, do mesmo jeito que o clube, ele tem o direito de mandar o treinador embora, como acontece, né? Cada dia, cada semana, cada mês aqui no Brasil, o treinador também ele tem o direito de se externar, colocar a sua rábia, como diz o italiano, né? Se você pegar Rábia? Rábia é a raiva, a birra, que ele tá, chateação com o clube, ele né? Tá chateado, né? Claro, as várias entrevistas do Rogério Ceni, se você pegar o pós-jogo, são várias entrevistas de chateação. E com toda razão. Lógico que ele veio para apagar um fogo. Ele veio para salvar o São Paulo do rebaixamento. Ponto. E conseguiu. É claro que... Então fizesse o contrato até dezembro. Então, mas aí é uma negociação, quer dizer, todo treinador quer uma garantia mais, né, de contrato mais longo. Então, isso é normal, né? Mas eu acho que o clube não pode ser refém de ninguém. Nem do treinador, nem do jogador, né? Então, se ele acha que, olha, o São Paulo não vai conseguir ter sucesso em 2022, e provavelmente não, com o mesmo time, o Corinthians está se reforçando. Palmeiras muito mais. Ele tá vendo a bucha que vai sobrar pra ele. Quer dizer, então ele entra como um dos favoritos do Paulistão, entra. Mas eu acho que em potencial é Corinthians e São Paulo e Bragantino ano que vem. Agora, ele sabe o dia a dia do São Paulo ali, ele tá vendo que a situação tá muito difícil financeiramente e também em termos de qualidade. O time do São Paulo não tem muita qualidade para disputar campeonatos importantes. Paulistão é outra coisa. Então acho que essa declaração dele reflete justamente a sua chateação com o contexto geral. Errado em termos geral. Ele falou assim, eu vim para o São Paulo porque foi um chamado. Quando lá no Fortaleza também foi um chamado. Aí quando foi para o Flamengo foi um chamado. É sempre o mesmo discurso. E agora ele não sabe o que é de 2022? Mas eu acho que, assim, me perdoe, mas eu acho que faz parte do processo profissional. Escolher o que melhor para ele. De repente você chega num lugar, aí você vê que as coisas não funcionam como você quer, como você planeja, como você pensa... Oi? Não sabia? Já conhece São claro Paulo. Que não, porque, assim, já conhece os jogadores. Ele está falando da questão financeira, está falando dos jogadores, também permite que a gente especule algumas coisas também, até mesmo de relação interpessoal com dirigentes. Né? Até que ponto existe a confiabilidade ou não. E aí, o Crespo não chegou com toda a pouca circunstância, é o nosso treinador, nada vai mudar, esse foi o discurso o tempo todo. De repente, do nada, tchau, Crespo. Um abraço. E até já estão culpando até o próprio Crespo pela performance ruim do São Paulo. Porque, Celso, Michele, o dia a dia é totalmente diferente. Lembra o Filipão no Cruzeiro? Ele chegou no Cruzeiro, não deu 2 meses, ele pediu demissão. Porque ele viu que não ia. A situação é muito ruim. E aí, tipo assim, irreversível. O Rogério tá vendo a mesma coisa. E para você ficar num lugar infeliz, melhor procurar um caminho. Bom, então vê lá, será que tem multa esse contrato dele? Deve ter, assim como ele recebeu multa quando saiu do São Paulo, recebeu multa quando saiu do Flamengo. Geralmente a multa é bilateral. Né? Não, então aí ele paga a multa, porque o São Paulo vai estar precisando dessa multa para quitar dívidas aí. Olha, vamos saber mais dos bastidores do São Paulo? Osmar Garrafa, chega aí, direto do CCT da Barra Funda, conta pra gente mais sobre essa história do Rogério Ceni. Ele falou mais sobre o alívio na luta contra o rebaixamento. O que você achou dessa história aí, desse zum, zum, zum? Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite a todos. Caiu literalmente como uma bomba. A coletiva do Rogério Ceni ontem foi uma bomba. Se a torcida do São Paulo, esperava um momento de maior tranquilidade, claro, não alegria, né? Mas um momento de tranquilidade por ter fugido do rebaixamento, a coletiva do Rogério colocou mais água no chope da torcida São Paulino, o chope que já não anda muito gelado, não é? Porque o tom, como mostrou o José Paz na reportagem, já comentaram aí o Miller e o Celso, tom de despedida, o Rogério sinaliza que deve deixar o São Paulo, só talvez alguma mudança de percurso na condução daquilo que a diretoria pretende para o próximo ano, poderia demover o Rogério dessa ideia. Só que o Rogério lá atrás já falava da situação difícil do São Paulo, difícil financeira, aí passa por esse momento, vai até a última rodada, e nós separamos mais um trecho da entrevista do Rogério Ceni, que ele fala, né, a respeito, até porque, como comentava o Celso e o Miller, o porquê ele aceitou o pedido de vir para o São Paulo, porque todo mundo sabia já da situação do São Paulo, e que as noites, ou as últimas noites dele como técnico do São Paulo, não foram das melhores. Acompanhe esse trecho, Michele. Claro. A minha parte, eu acho que eu tentei fazer
vindo correndo um risco. Eu sabia o tamanho do risco que eu corria quando eu vim para cá. Eu já tinha tido outros convites antes de vir para cá, e eu só aceitei porque era o São Paulo, porque eu não tinha como recusar. Só única e exclusivamente por isso. E por isso que eu sofri tanto nesses últimos dias, praticamente noites e noites sem dormir, porque não é um rebaixamento. Quando você não tem vínculos é mais fácil. Mas quando você tem uma história de 26 anos ligada ao clube, quando você vê gente, né, que trabalhou com você a vida inteira ali sofrendo, caras que estão há 30, 40 anos no clube e que amam, gostam do São Paulo, ver o São Paulo nessa situação é muito triste. Acho que tristeza seria a palavra única que resumiria esse momento. Tá aí o Rogério Ceni falando a respeito dessa possível saída em tom de despedida, as noites não foram bem dormidas, enfim, e fala que o momento difícil do São Paulo, só os São Paulinos para ajudarem o Tricolor a sair dessa. E será que tem alguém mais São Paulino, pelo menos do lado de dentro aqui que o Rogério? Acho que não, pode ter igual, mas acho que é difícil, né? Então por isso causa surpresa essa possibilidade de saída do Rogério. Ele só vai falar definitivamente depois da partida contra o América. O jogo vale a última rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo já se livrou do rebaixamento. Notícias projetando o futuro, já que o Rogério não quis projetar. O Arboleda está bem encaminhada a negociação para a renovação de contrato dele. O goleiro Jean, você se lembra, né? Teve aquele problema todo com a justiça, lá com a esposa dele. Ele estava por empréstimo e agora foi negociado em definitivo com o Cerro Porteño. E o Rogério Ceni, só para fechar, não pode ser o único, ou talvez não venha a ser o único, a deixar a comissão técnica do São Paulo. Comenta-se que tem uma proposta para o Muricy Ramalho trabalhar com o Tite na Copa do Mundo. Seria lá um membro forte da comissão técnica do técnico da Seleção Brasileira, o Tite, já visando a Copa do Mundo. Essa proposta estaria também colocada ao Muricy e isso poderia ter sido a gota d'água. Além de não ter um elenco competitivo, perde aquele homem forte no departamento. É o que se comenta, né, nos bastidores, mas nada de forma oficial. Enfim, uma bomba aqui no São Paulo, essa possibilidade da saída do Rogério Ceni, Michele. Bom, é bomba atrás de bomba, né? Pena que não é de chocolate. Então, primeiro, alguma coisa aconteceu lá no São Paulo que azedou essa relação do Rogério Ceni com o elenco, com a diretoria, ele não quer mais ficar lá. E essa história do Muricy poder treinar lá a seleção, trabalhar junto com o Tite, você acha que daria certo? Sim, já deu tantas vezes. Nós tivemos o Zagallo como auxiliar do Parreira, tivemos aí o é mais uma Antônio perda pro São Lopes, Paulo, hein? ele era o auxiliar do Zico em 98? Zico em 98, quer dizer, você tem um nome muito forte que também mas aí são dois faz... nomes muito fortes, né? Não, você tem um treinador e um nome forte ligado ali para fazer o trabalho mais burocrático, tipo mais o Felipão apoio. e Parreira, não foi junto? Não, na verdade era Zagallo e Parreira. Zagallo e Parreira, mas essa última Copa da Dona Zico Lúcia? e Zagallo, é verdade, Parreira e Filipão, é verdade, para fazer a função que era 2014. do Parreira. 2014, é isso mesmo, bem lembrado. Quer dizer, então o Muricy é um nome, ele já recusou a seleção por uma questão ética, porque ele tinha fechado com o Fluminense. Ele abriu mão da seleção brasileira para ficar no Fluminense. E agora é uma chance até dele voltar, ter essa chance na seleção brasileira, ter uma chance de Copa do Mundo. O Muricy merece, está aí fazendo esse trabalho no São Paulo. Com todo respeito ao Muricy, ele tem uma história muito... Foi escolha dele, né? Então não se questiona. Mas eu acho que já passou da fase Muricy passar por esse tipo de perrengue, sabe? Está lá comandando um time que está para cair, não tem dinheiro e tudo mais. É um sofrimento, é um desgaste emocional. Mas, Celso, ele não precisa. Não, mas eu acho que o ser humano, ele, enquanto estiver vivo na face da Terra, ele vai passar por situações de adversas, de sofrimento, de tristeza, mas só que algumas são previsíveis. Se você puder evitar o que é previsível, melhor. Exatamente, mas só que o Muricy estava em casa, não aguentava mais ficar em casa, recebeu o convite do São Paulo e foi obrigado a aceitar. Ele gosta também. Exatamente, isso que eu estou falando. Então, eu acho que todo treinador, diretor que vai para um clube, ele já vai preparado para saber que vai ser criticado, vai ser contestado e vai ter frustração, decepção. Isso daí, mas para o São Paulo é uma grande perda, Rogério Muricy, né? Sim, sem dúvida alguma. São né? Paulo agora vai ter que olhar no mercado, tentar convencer alguém para pegar. O Miller. Hein, Miller? Você não iria lá para... Treinador? Jamais. Jamais, né, Miller? Jamais. Você não ia ter muita paciência. Treinador? Eu não ficava 2 dias. E o Eduardo Afonso tem informações importantes dos bastidores do São Paulo e sobre Rogério Ceni. Tudo bem, Edu? Muito obrigado, hein, por participar conosco aqui do ESPN FC. Terça foi quente. Fala, João. Tá tudo bem com você? Grande abraço aos companheiros. Estou aqui a caminho da minha casa, parei aqui na praça, por isso que esse visual diferente aqui. É o seguinte, João, estava lá na porta do CT até agora há pouco e apurei durante todo o dia. Primeiro, uma ruptura de trabalho neste momento não está de maneira nenhuma nos planos do São Paulo. E aí eu trago pelo menos um argumento muito favorável. O Júlio Casares
gosta muito do Rogério Ceni, tem o Rogério como ídolo e tinha muita vontade, desde o lançamento da sua candidatura, de trazer o Rogério Ceni, que acabou não acontecendo, só agora. E ele não vai mandá-lo embora com 13 partidas. Segundo, o Casares prometeu que a sua gestão seria diferente da do Leco, de não trocar treinadores a cada 6 meses, que era a média da gestão anterior. Se ele trocar o Rogério agora, depois do Brasileiro, ele vai completar um ano com 4 técnicos. Então a média dele vai cair de 3 meses a cada troca. Fora isso, há confiança que o Rogério possa, com a pré-temporada, realizar um ótimo trabalho. Do lado do Rogério, essas declarações de ontem, elas dão um sentido um pouco melancólico, né, de uma despedida, mas é o jeito do Rogério. Você está aí ao lado do Lugano, que conhece o Rogério há muito tempo, mais do que eu, e sabe que o Rogério tem esse tom melancólico, dramático nas situações difíceis. Mas, pelo que eu apurei, não há por parte dele também nenhuma possibilidade de pedir demissão. Havia até um comentário de uma reunião hoje no CT para uma avaliação, para a diretoria entender o que foram essas palavras. Eu confirmei com fonte minha dentro do São Paulo que não houve essa reunião e não está programada nenhuma reunião. Haverá sim uma reunião após o término do Brasileiro para uma avaliação geral, não é só do trabalho do Ceni, dos jogadores, da diretoria e do que pode ser planejado para a temporada de 2022. O único aspecto que pode causar ruptura é que o Rogério vai ter que trabalhar com austeridade em gastos no ano que vem, maiores do que esse ano. Isso já está determinado. São Paulo vai gastar menos, será mais austero nas contratações. E aí o Rogério está precisando de jogadores com características que ele gosta. Ele quer um zagueiro de velocidade, ele quer um volante de velocidade, um volante que faça o gol a gol, box to box, para poder ter agilidade de jogo, ter a saída de bola rápida. Ele quer 2 atacantes de lado velozes. E vai oferecer uma série de jogadores que ele observou durante a sua carreira que cabem nessas características. Se a diretoria não contratar ninguém, não trouxer jogadores com essas características, e se houver um conflito entre a política de austeridade e a vontade do Rogério de fazer um bom trabalho e não receber esses reforços, aí sim isso pode causar lá na frente uma ruptura. Mas nesse momento está descartado, pelo menos é o que eu apurei durante toda essa terça-feira, João. O estilo Rogério sempre de uma cobrança, de uma autocobrança, autoexigência e, porém, exigência no entorno muito forte, né? Como jogador, ele nunca está conforme com o que ele ou o time conquistava, sempre aspirava mais. E isso faz parte da personalidade, né? Ele hoje é treinador. Imagino que deve se cobrar muito por resultado do clube e deve cobrar muito a todo o seu entorno para melhorar. E o estilo dele, às vezes, é aí, né? Passando uma mensagem subliminar, ou não tanto público, né? Para torcedor, para diretoria, porque, en definitiva, o nome que está na boca de todo São Paulino, de todo Brasil, é o dele, né? Quando, depois da derrota contra Grêmio, o nome que ficou mais falado foi dele. E ele tem um prestígio muito grande para defender, o que falamos anteriormente do Cássio e Wagner em Corinthians. Ele tem um prestígio imenso para defender em São Paulo. Então, ele, imagino que ele quer defender esse prestígio com as melhores armas. E as melhores armas, talvez, é reforçar o elenco com jogadores importantes. Eu, pessoalmente, eu não acho que o elenco de São Paulo esteja arrasado. Não, eu acho que tem muitos bons jogadores. Aliás, eu acho que ainda está o elenco, talvez entre os 6 melhores do Brasil, mínimo. Acho sim que precisa, talvez, 2, 3 reforços, né? Mas agora é hierarquia, né? Hierarquia de peso, nome de peso. Que chegue para jogar, que chegue para assumir a responsabilidade, para contagiar de otimismo, contagiar de vivência ganadora o resto, né? O São Paulo sí precisa disso. Agora, eu não acho que o ano foi ruim, todos sabemos, mas o elenco de São Paulo ainda tem muitos jogadores que podem ser utilizados, que podem rendir mais, e talvez em um contexto de maior energia positiva, né? Que nos últimos tempos para São Paulo isso é difícil, talvez eles possam atingir ainda um melhor nível. Não acredito de jeito nenhum que o Rogério jogue a toalha, né? Nunca faz isso. Sim. É um cara corajoso, desafiador, desafia o destino, desafia dificuldades, mas também tem um prestígio para defender, né? Então, aí entra esse ida e volta com a diretoria, que ele sempre teve também como jogador. Quando era capitão do time, era o cara mais importante do time, ele também, todo ano, queria reforço, queria melhorar o elenco, ele discutia, ele brigava. Não é fácil trabalhar com o Rogério, eu sempre falo, não é fácil trabalhar com ele, não é fácil. Porém,
toda essa exigência que ele se faz a ele mesmo e faz a todo o contexto, depois serve para todo mundo levantar o caneco, todo mundo fazer melhor contrato e jogar na Europa, ter melhor vida. Então, também tem que entender essa forma de ser dele. Tomara que estes meninos novos hoje de São Paulo entendam, né, qual é a mensagem, qual é a exigência e que, em definitiva, às vezes é por o bem de todo mundo, né? 21 jogos, Crespo e Ceni no comando do São Paulo no Brasileirão. 21 jogos do Crespo, 12 do Rogério. O Crespo venceu 6 jogos, o Rogério venceu 12. O Crespo teve 10 empates e 5 derrotas, o Rogério 3 empates e 4 derrotas. O aproveitamento do Rogério é melhor. O número de gols marcados 18-11, gols sofridos 20-12. Médias do Bola de Prata 5,86 e 5,75. Pascoal, hoje eu ouvi muita gente, ouvi e li alguns torcedores do São Paulo se manifestando, seria interessante tentar buscar o Crespo de volta, mas o Rogério, que ontem deu declarações que repercutiram, segundo fontes internas do São Paulo trazidas as informações pelo Eduardo Afonso, a tendência é que o Rogério permaneça. Não, até eu vou dizer um negócio para você, eu fiquei assustado com a declaração do Rogério. Claro que eu fiquei assustado. O torcedor de São Paulo também, ele praticamente se despediu do time na entrevista de ontem. Ontem foi uma despedida antecipada do Rogério Ceni. Agora, a gente pode contextualizar tudo isso. Como é que você contextualiza? Olha, eu tenho pedido reforços, ele não falou isso. Eu pedi reforços para o presidente e ele disse que não vai dar porque não tem dinheiro. É uma realidade. O São Paulo acumulou no último trimestre 170 milhões de dívidas, chegando a 700 milhões no pacote total de dívidas. O São Paulo tem muitas obrigações a cumprir. Pediu 2 empréstimos bancários e tem que cumprir agora. Então a gente tem que entender, o São Paulo não quer gastar, não é que vai investir minimamente, o São Paulo não quer gastar. E disse para o Rogério, tem que achar aqui dentro, tem que achar entre os meninos. Claro que o São Paulo vai dispensar alguns jogadores, né? Tem jogador do São Paulo que não tem a menor condição de jogar no time do São Paulo. A menor condição de jogar, não dá. Tem cara que não pode jogar no São Paulo, ponto. Tem que dispensar esses caras, ver se sobra um dinheiro para poder contratar 1 ou 2 que tenha condições de absorver esse dinheiro. Mandar 5, 6 embora para poder ter aí o dinheiro para contratar 2 ou 3 que possam dar essa condição para o Rogério. Esse é o trabalho que deve ser feito, da recuperação do time do São Paulo. O Rogério adora atacante do 1 contra 1. Precisa desse jogador de velocidade para ter um 1 contra 1 e um centroavante dentro da área. O centroavante ele tem até mais do que um. Né? Ele pode jogar com o Rigoni como centroavante, com o Luciano, com o Caleri. Ele tem mais do que um centroavante. O São Paulo tem bons jogadores nesse setor. Agora, ponto, lado de campo, velocidade, não tem. Precisa mesmo contratar. Agora, a fórmula que o São Paulo vai encontrar, eu não sei, para contratar. Agora, ele estava decepcionado ontem. Ontem, o rosto, ele falando... Nossa, a demonstração era muito clara da decepção dele com o São Paulo. Olha, eu pensei que era ruim. Nossa, mas eu cheguei aqui, é muito pior do que eu imaginava. Deu para entender? Então, é muito difícil para o Rogério ver o São Paulo nessa situação. Ele que foi multicampeão no São Paulo, como o Lugano que está aí conosco, também foi multicampeão no São Paulo. É difícil ver o São Paulo nessa penúria. O São Paulo atingiu nessa temporada a sua pior campanha em todos os campeonatos brasileiros. Eu não estou falando de 4, 5, dos últimos 5. A pior da história é a pior campanha do São Paulo. Mesmo com a vitória de ontem. O ataque do São Paulo é um ataque de riso. O pior ataque da história do São Paulo. Pior ataque da história do São Paulo em campeonatos brasileiros. Isso serve para o São Paulo, gente? Então o Rogério tem razão de reclamar. E quando ele dá esse tom de despedida, ele já avisa para a torcida. Se for ficar assim, até logo. Pessoal, trouxe aí 2 visões diferentes, né? A Gazeta com o tom mais pessimista e a ESPN colocando aí que não foi nada disso, que o Rogério Ceni tem esse tom dramático mesmo e que, pelas últimas informações, ele deu treinamento normal e está confirmado para a temporada de 2022. A questão é a seguinte, quem seria um bom nome para o São Paulo no lugar do Rogério? Segundo, será que o Rogério vai abrir mão de contrato? Vai querer pagar multas de contrato? O Rogério Ceni não tem cara que faz isso não. Agora, ele tem esse ar melodramático, ele era assim realmente como jogador mesmo, na derrota, na vitória e tal, sempre cobrando. E claro que precisa de jogadores. Agora, o Rogério Ceni já teve uma experiência no Fortaleza, um clube que tinha uma limitação de orçamento e conseguiu formar bons times. E é isso que ele vai ter que fazer no São Paulo, com uma vantagem, o São Paulo tem a base. Não tá maravilhoso, não tá, longe disso. Mas dá pra pegar um ou outro aí. E outra, sempre é dito aí que tem interesses europeus de garotos de Cotia, por mais que a gente ainda não tenha visto nada,
formalmente. Mas é isso, vamos aguardar esses próximos dias aí. Acredito que o Rogério permaneça pelas últimas informações, até porque é o que eu disse em vídeos anteriores, ele não tem vaga em outros clubes que tenham orçamento e tenham possibilidade de disputar mais. Aí vai ser técnico do Corinthians? Não vai. Vai ser técnico do Palmeiras? Já tem técnico. Vai ser técnico do Flamengo? Acabou de ser demitido. Vai ser técnico do Atlético? Não, porque o Cuca tá lá. Então não tem mais muita opção. E agora é aproveitar e tentar, junto com o São Paulo, retomar os momentos de glória agora. Não vai ser em 2022, né? Pelo menos se a gente tiver campanhas dignas, que a gente dispute, que seja um time com vontade, pô, já é um meio caminho andado sensacional. E em torneio de mata-mata, tipo Copa do Brasil ou fase final do Paulista, de vez em quando a zebra aparece, então por que não? Além do mais, tem que pensar que o São Paulo pode estar numa Sul-Americana, porque em pré-Libertadores eu ainda me nego a falar, pessoal. Tem gente aí, né, fazendo conta, não dá, não. Primeiro depende de São Paulo vencer o América Mineiro, depois depende de 4 outros resultados. Então assim, é a mesma coisa que o Grêmio ficar na Série A, entendeu? Então é isso, pessoal, vamos acompanhar aí. Amanhã tem América e São Paulo, última rodada do Brasileirão. Aí a gente dá um tempinho, apesar que eu tenho certeza que o São Paulo não vai dar um tempinho pra mim, porque o São Paulo não para todo dia, tem novidades. E aí o São Paulo volta a jogar apenas em janeiro pelo Campeonato Paulista. Então é isso, pessoal, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas notícias, nas últimas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, esse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu!